todas e todes. É uma alegria estar aqui no 16º Encontro Paranaense de Educação Matemática, e tem uma curiosidade que eu quero compartilhar com vocês. Meu primeiro EPREM foi em 2002, em Foz do Iguaçu, que eu fui presencialmente participar. Eu era aluna do mestrado e eu fui apresentar um minicurso no EPREM, então foi uma alegria muito grande, é muito bom voltar depois de 20 anos dessa experiência. Então eu quero agradecer muito o convite de vocês, me veio essa memória afetiva muito, muito importante, queria compartilhar com vocês. E dizer da alegria, né, de estar aqui na mesa, dividindo com duas maravilhosas, gigantes, que é a Regina e a Etienne, que são referências nossas, né, na educação matemática, super atuantes, super participantes, e elas nos inspiram muito nas nossas lutas, né, nas nossas investigações, nas nossas aulas. Então, é um prazer mesmo estar aqui com vocês. Eu acho que vocês estão vendo a apresentação aí, não é isso? Então, eu vou começar. Bom, o título dessa mesa, né, a prática profissional e o compromisso social do professor que ensina matemática no contexto de pós-pandêmico, é de suma importância, porque é importante a gente estar olhando a prática profissional, né, e que compromissos nós temos com essa prática profissional, de modo que cause reflexo a gente pensar a formação de professores. E a gente está vivendo ainda um momento muito difícil, né, a pandemia ainda não acabou, né, a gente está vivendo aí o começo de uma nova onda. Essa semana mesmo, de 18 alunos meus, 11 estão com a Covid. Essa semana, praticamente, eu não consegui dar aula, porque eles estavam, não foram para aula justamente porque estavam doentes. Então, a gente está vivendo aí uma nova onda de Covid, né? Então, que a gente possa se cuidar cada vez mais, tomar as vacinas que precisam ser tomadas e as que virão ainda. Bom, então, na hora que a gente olha esse panorama aí, a gente tem ainda as consequências da pandemia de Covid-19, né? As escolas ficaram fechadas por muito tempo, houve um processo, apesar de a gente estar conectado, né, nas telinhas, nas nossas telas, houve um processo de desconexão com a escola no seu dia a dia, né, com seus projetos, né, com as interações. E nos últimos anos, agora que tem retornado, mas ela retorna um pouco sem as conexões, sem esses projetos, como eu falei. Além disso, a gente teve muitas questões que permearam as nossas práticas, as nossas lutas, que foi a chegada do novo ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular, a Base Nacional Curricular de Formação. Então, todas essas reformas, elas vieram aí nos últimos 6 anos, né? Então, a gente começa em 2016, com o processo do golpe na presidenta Dilma. Nesse momento, uma medida provisória institui, né, o novo ensino médio, que depois, em 2007, virou a Lei 13.415, né? Ainda em 2016, a gente teve um movimento muito importante, né, de ocupação das escolas, onde os alunos puderam discutir que escola eles queriam, né, e fazendo algumas reflexões que já estavam ocorrendo. E aí, em 2018, veio a Base Nacional Comum do Ensino Médio, veio as diretrizes também do ensino médio, e a gente viveu esse momento da pandemia que nos calou, nos deixou aflitos, nos deixou... a gente teve que ir para o ensino remoto, algo emergencial, e a gente nem estava preparado mesmo para viver isso, né? Muitos tiveram muitas dificuldades, né? E a gente viu que nossas desigualdades do nosso país ficou muito à tona, né? Já é muito à tona, mas com a pandemia a gente viu, né, alunos que não conseguiam ter acesso, então não conseguiam assistir a aula, então a gente viveu momentos muito difíceis, né, e a chegada do novo ensino médio já veio a partir agora de 2020, começa esse processo de implementação.
Então, o professor não respirou em nenhum momento, né? Ele foi sufocado com todas essas questões aí acontecendo ao mesmo tempo, e a justificativa que deram, né, para o novo ensino médio foi os altos índices de evasão e atraso escolar, o desinteresse de uma parcela significativa de jovens, o excesso de componentes curricular. Mas é um novo ensino médio que ele chega como lei, né? Então, ele já chega a algo que não foi tão discutido na comunidade, né? É como se se interrompeu esse processo. Então, esse panorama aí, né, político e cronológico, histórico aí, desses 6 momentos, nos faz a gente pensar, né, sobre como professores organizam a prática profissional, né? Quais compromissos sociais são assumidos nessa organização dessa prática profissional? Então, nos faz a gente pensar e colocar aí para reflexão sobre essas questões. E aí, na hora que a gente pensa prática pedagógica, eu faço aqui um enquadramento teórico de um sociólogo da educação, que ele considera de forma genérica, né, que a prática pedagógica são relações que ocorrem em um determinado contexto social para a produção e reprodução cultural. Então, a gente pode, no âmbito da escola, a gente pode interpretar como as relações que professores e estudantes estabelecem, né, para ensinar e aprender determinados conteúdos. Então, toda a prática pedagógica, ela tem um conteúdo a ser realizado, né, o que falar. E ela também tem formas de comunicar esse conteúdo, que é o como falar. E aí a gente tem que pensar também que há relações de poder e controle do que pode ser dito e do que não pode ser dito nessa prática pedagógica. Há um processo de pensar o sequenciamento que eu vou dar nessa prática pedagógica, né? Que conteúdos vão ser escolhidos, que ritmo de abordagem desses conteúdos vão ser dados, que avaliações vão ser propostas, que ações e decisões, estratégias vão ser consideradas. E aí, mais questões a gente coloca, né? Como é que a gente pode caracterizar essas práticas pedagógicas em matemática? E como a gente pode organizá-las, né? Quais ambientes de aprendizagem a gente pode propor, que tarefas, e como a gente pode estruturá-las. Então, são questões que nos colocam na hora que a gente está pensando, né, a aula de matemática, a sala de aula de matemática, né? O que é que se pode aprender nessa aula de matemática, o que pode ser proposto, quais discursos têm entrado nessa aula de matemática, quais discursos têm estado fora dessa aula de matemática também, né? Que subjetividades temos respeitado e que subjetividades temos silenciado. Então, são todas reflexões que precisamos fazer, sim. E aí, na hora que a gente pensa nas práticas pedagógicas e matemática, a gente pode pensar em duas propostas aí, né? Já amplamente discutidas, né, pela nossa comunidade, a ideia dos cosmose, né, já ressignificada por outros também. Então, as práticas pedagógicas instituídas na aula de matemática, que a gente tem contato, né, desde o momento que a gente começa a ensinar, são práticas que envolvem a resolução de exercícios com uma única resposta. Então, todos nós tivemos alguma aula de matemática nesse estilo, né? As situações para o professor, ela chega a ser previsíveis, o professor já sabe qual vai ser a resposta do exercício, mais ou menos o que o aluno vai perguntar, suas dúvidas. Então, ela tem uma lógica, né, pautada na exposição, em seguida, exemplos, e depois exercícios, que seria um modelo né? Esse modelo de aula, esse estilo de aula, né, recebe o nome de paradigma do exercício. E aí a gente pode pensar, né, também que pode ter outros modos de pensar, né, essa prática pedagógica em matemática, e a gente pode pensar em processos de mudanças dessa prática pedagógica, né? Talvez a gente, em vez de começar com a exposição, a gente comece com a situação problema, com um problema, e a partir daí, né, a gente convida esse aluno para estar resolvendo essa situação, que pode ser uma exploração, pode ser uma investigação, pode ser um problema, pode ser também a gente convidar o aluno para ver diferentes possibilidades, e aí instaura-se uma dinâmica diferente na aula. O aluno, ele passa a não ter uma participação mais tímida, mas sim
mais participativa, né, mais interagindo, né, mais se relacionando com esse professor, e aí ocorre um processo de imprevisibilidade. E aí a gente tem uns cenários para investigação e cenários também para ação, né, ação no sentido de convidar os alunos a perceber que como essa matemática, ela pode ajudar a gente a pensar as situações de opressão, as situações de preconceito, ele ajuda a gente a modificar essas situações, que seriam os cenários para ação. E aí a gente pode pensar que nesses dois processos aí, de pensar essa prática profissional, essa prática pedagógica matemática, a gente pode ver que no primeiro estilo, a gente pode ver que o conhecimento, ele é descoberto por aqueles que produzem matemática. Já no segundo, o conhecimento ele é produzido em sala de aula, há esse processo de produção ali, em sala de aula. A gente pode pensar que também no primeiro modelo, o estudante aprende vendo o professor ensinar, né? Mostrando. Já nesse segundo modelo, a gente percebe que o aluno aprende falando e o professor ensina ouvindo, atento às questões que os alunos estão colocando, que conjecturas eles estão propondo, que interpretações estão sendo colocadas para as questões. E a gente pode pensar também que, em relação ao primeiro modelo, se aprende a partir da própria estrutura da matemática. Já no segundo, se aprende a partir das experiências, né, que colocamos, seja dos estudantes, ou seja, outras experiências, ou seja, nessa aula entra outros discursos, além do discurso da matemática. E aí a gente pode pensar que no primeiro estilo se aprova-se quem repete o que o professor mostrou, e no segundo a gente pode pensar que aprova-se quem pratica, né, as atividades, quem participa. E aí uma questão política, que é para a gente pensar. No primeiro modelo, a gente pode estar reproduzindo um processo de seleção dos que se adaptam a esse sistema. Já no segundo, a gente tenta buscar, não selecionar, mas incluir esse aluno e, juntos com ele, pensar, né, no processo de formação crítica e participativa desse aluno na sociedade. Então, essas questões, elas precisam ser postas na hora que a gente está pensando nesse tema da mesa, prática profissional e compromisso social. E aí, a gente, nessas questões que nos afligem, né, nesses últimos anos, veio as diretrizes de 2019, que ela chegou num dezembro, né, e a comunidade não estava preparada, né, no seguinte sentido de ter uma resolução, já que a de 2015, a gente estava em processo ainda de discussão, de pensar as reformulações dos nossos currículos da licenciatura em matemática. E a gente pode destacar, lendo esse documento de 2019, algumas percepções que são importantes colocar aqui, né? Na hora que a gente está pensando na prática pedagógica e reflexo isso vai ter para a formação, né? Ela descaracteriza a identidade da formação do professor, né? Porque ela visa pensar uma formação na lógica de pensar que o professor ele precisa implementar uma base nacional comum curricular. Então, ele minimiza o processo de formação de professores, elas esquecem as nossas discussões que a nossa comunidade vem fazendo há anos sobre o que é, né, formar um professor. ênfase no conteúdo, nas habilidades e competência, ênfase na prática, né, formação pelo treinamento para ensinar, né, a usar a base nacional comum curricular, a prononização de um currículo, redução da formação para atender a base nacional comum curricular. E ela acaba separando a formação inicial e continuada, que é algo que as nossas pesquisas têm apontado não essa separação. E aí a gente pode ver que nesse documento ele fala que as competências específicas para formar o professor se refere a 3 dimensões fundamentais, as quais, de modo interdependente, sem hierarquia, se integram e se complementam na ação docente. Então, eles colocam 3 dimensões: o conhecimento profissional, a prática profissional e o engajamento profissional. Então, ele coloca, ao colocar esse destaque aí na prática profissional, o tema da nossa mesa, ele coloca aí algumas ações, né?
refere-se à formação do professor, né, para planejar ações de ensino que resultem em efetivas aprendizagens, criar e saber gerir ambiente de aprendizagem, avaliar o desenvolvimento do educando, a aprendizagem e o ensino, e conduzir as práticas pedagógicas dos objetivos do conhecimento, as competências e habilidades. Então, repare que essa questão do conhecimento, competências e habilidades, ela é muito forte em todo o documento, e até, né, nesse momento aí que fala dessa dimensão da prática profissional. E aí, na hora que a gente pensa também, né, em outra frente aí, que é o novo ensino médio, a gente pode ver que em 2020, 2021, né, os estados começaram, a partir do documento de referência do novo ensino médio, né, e da Base Nacional Comum do Ensino Médio, começaram a construir, né, seus currículos de referência, né, para os professores, e começaram a fazer algumas formações tímidas com o professor. Eu falo pela realidade aqui do estado da Bahia. E aí, né, questões que o professor tem colocado, né, como colocar isso em prática, né, como é que o novo ensino médio, ele entra numa escola que ficou 2 anos sem interações, né, funcionando precariamente nesse modo remoto, com alunos, alguns tendo acesso, outros não, telinhas fechadas de alguns alunos que não podiam, muitas vezes a conexão era tão precária que nem conseguia expor, né, ligar a câmera. E aí ele já chega dizendo que precisa implementar já em 2022 uma parte, 2023 outra parte, 2024, né? E ainda houve uma implementação modelo no ano passado. E aí a gente pode ver que o novo ensino médio, ele apresenta princípios como a escolha dos estudantes de itinerários formativos por área, né? O aluno pode escolher os itinerários que querem fazer, porém, muitas vezes, muitas escolas não têm condições, né, de propor todos os itinerários, às vezes 2, às vezes um só, então essa escolha ela fica um pouco reduzida. Há também a gente pensar que as realidades da escola pública e escola particular vão se dar diferentes, né? O protagonismo juvenil. Que protagonismo vai ser esse juvenil, né, diante dessa entrada desse ensino médio de forma não tão refletida, discutida, né? Há também o projeto de vida do jovem, né, onde já coloca para ele já começar a pensar o que ele vai querer fazer aí para frente, né? Um aligeiramento do processo de pensar essas questões. E a formação para o mundo do trabalho, né, que é preocupante também a gente pensar, será que esse é o papel, é o compromisso que a gente tem que ter na formação dos nossos estudantes? Só formação para o mundo do trabalho? E aí a gente vê algumas características também desse novo ensino médio, né? 1.000 horas de aula por ano, que antes era 800, é um modelo flexível e diversificado do currículo, é o que posta no documento, a organização por áreas de conhecimento, né, competências por área, então, de novo, esse termo aí forte, integração curricular e interdisciplinaridade. Então, são termos que são termos que os professores já têm percebido isso entrando na escola, mas entra forte nesse documento. E aí a gente pode ver aí, nesse documento da Base Nacional do Ensino Médio, a gente vê aí as competências gerais de educação básica, que é a BNCC, que é organizada por área, e veja que a matemática, dessa vez, ela ficou sozinha, né? Ela ficou aí intocável, né? No documento dos parâmetros curriculares matemáticas do ensino médio, de 1999, ela ficava com as ciências, ciências naturais, né? Biologia, física e química. Dessa vez, ela está aí sozinha. Há uma obrigatoriedade, né, de disciplinas que precisam ser, e ela faz parte dela, né? Ela vai ser ensinada nos 3 anos. Ela vai fazer parte no primeiro ano, né, dessa formação mais geral, e depois ela vai fazer parte também nos itinerários. E repare que essa lógica do novo ensino médio, ela coloca um processo de
integração, interdisciplinaridade entre áreas de conhecimento. Aí fica a reflexão. E a formação do professor tem dado conta disso? Já que as formações, elas são, né, por áreas. Né? Nesse sentido, a gente não tem uma formação, né, que integre as demais licenciaturas. Porém, aí está solicitando, exigindo que o professor faça essa integração. Então, é preciso refletir isso. Né? Essa é a questão dos eixos estruturantes, né, ter momentos para o aluno desenvolver processos relacionados à investigação científica, processos criativos, mediação, intervenção sociocultural e empreendedorismo, é outra palavra que entra forte nesse documento. Então, 60% do total da carga horária vai ter essa formação aí por áreas de conhecimento, e outra, essa questão dos itinerários. E aí vem mais questões para a gente problematizar e discutir. Que organizações podem ser propostas à matemática como componente curricular obrigatório da BNCC e nos itinerários? Então, que organizações vamos fazer para essa parte da 60% da carga horária e desses itinerários? Será que vamos propor lógicas diferentes? Lógicos pautados em que prática profissional? Uma mais no estilo paradigma do exercício, outra mais no estilo de cenários para investigação. O que vai acontecer? E aí a gente pode pensar que as práticas pedagógicas, as propostas de mudanças, na hora que os professores têm contato, né, com essas propostas, eles podem controlar o processo que elas entram na sala de aula, eles podem resistir a como elas chegam nessa sala de aula, não querendo que elas cheguem, e pode subverter, pode transformar os modos que ela chega na sala de aula. E é preciso a gente, em termos de pesquisa, atentar para entender que controle é esse, que resistência é essa, que subversões foram feitas nessa prática profissional. E, por fim, já que eu já estou aí estourando o tempo, espero que não, então, essas questões que eu trago para a gente problematizar em relação à formação de professores, novo ensino médio, ele coloca desafios a gente pensar essa prática profissional, né? Quais condições estão sendo dadas às escolas para a realização dos itinerários de formação e se estão sendo dadas essas condições. Quais condições estão sendo dadas aos professores também, né, em termos de formação, a eles, de atenção a eles, né, que são muitas mudanças, e quais modificações provocarão na prática profissional de professores. Então, são temas aí em debate, abertos, para a gente discutir, e que a gente possa discutir aí com os colegas da mesa. Deixo meu abraço afetuoso a todos aí, meu muito obrigada, e fico aguardando o debate. Muito obrigada, professora Andréia. Com certeza a senhora trouxe para nós pontos muito relevantes para a nossa discussão nesse período pós-pandêmico, além de salientar todas as legislações e ações impositivas que nós recebemos anteriores à pandemia, que desencadeou também esses processos que nós temos passado atualmente, tá? Muito obrigada. Na sequência da nossa apresentação, eu farei agora a leitura da professora Etienne Cordeiro Guedes. Professora titular na Universidade Federal do Paraná, possui graduação em licenciatura em matemática e graduação em licenciatura em pedagogia, especialização em metodologia de ensino nas séries iniciais e mestrado em educação pela Universidade Federal. Possui doutorado em Educação Matemática pela Universidade Estadual de Campinas. Atua no Departamento de Teoria e Prática de Ensino no Programa de Pós-Graduação em Educação Acadêmico e no Programa de Pós-Graduação em Educação, Teoria e Prática de Ensino, este profissional, sendo também vice-coordenadora no período de 2019 a 2021 e, posteriormente, 21 e 23. É líder do grupo de pesquisa certificado Tessitura, grupo de estudos e pesquisas sobre complexidade, formação de professores e educação matemática. Também membro dos seguintes grupos de pesquisa:
cognição, aprendizagem e desenvolvimento humano, ensino e aprendizagem de ciências e matemática, e estudos e pesquisa, pedagogia, complexidade e educação. Professora Etienne também é representante institucional da Cátedra Unesco Inovações Pedagógicas no Ensino Superior no período de 2002 a 2012. Coordenadora adjunta e pedagógica do Centro Interdisciplinar de Formação Continuada de Professores da Educação Básica da Rede Nacional de Formação de Professores do MEC no período 2004-2006. Secretária-geral, fundadora da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, na SBEM Paraná, em 1998. Professora Etienne tem experiência na área de educação, com ênfase em educação matemática e em cognição, aprendizagem e desenvolvimento humano, atuando principalmente nos seguintes temas: formação de professores, inicial e continuada, educação matemática, ensino de matemática, didática e metodologia de ensino em todos os níveis, estudos da complexidade na perspectiva do pensamento complexo. Seja bem-vinda, professora Etienne, o espaço é seu. Muito obrigada, Luciana, muito obrigada pela apresentação e muito obrigada pela oportunidade, como eu dizia no começo, antes da abertura da sessão, oportunidade de estar aqui, né? Eu sempre digo que a nossa SBEM do Paraná tem um canto enorme no meu coração profissional, até por conta de toda uma história, que um grupo de professores fez, né, Regina, para a criação da nossa SBEM. Então, a gente estar hoje no 16º EPREM, e eu poder estar aqui é muito gostoso, junto com a Andréia, junto com a Regina, né, que são pessoas da nossa história da educação matemática, pessoas que quero bem, junto a você, Luciana. Então, além do agradecimento, eu quero dizer para cada um desses rostinhos que eu vejo aqui na tela, que eu fiz uma opção um pouquinho diferente na minha participação aqui, né? Eu não preparei slides, eu preparei uma fala, preparei um texto, porque eu fiquei com uma vontade danada de ficar olhando cada um de vocês, porque a gente, quando está com o slide, vocês enxergam a nossa carinha, mas a gente não enxerga vocês. E eu quis falar com vocês, mesmo olhando as fotinhos, porque atrás né, cada foto representa uma vida, cada vida representa uma pessoa, e cada pessoa representa um ouvir da nossa mesa. E eu quero, André, estar à altura da sua apresentação. Eu fiz um pouquinho diferente, além dos slides, mas eu trouxe para nós uma fala mais um pouco no sentido reflexivo, um pouco no sentido do sentir, sentir o que vivemos para nos preparar para o sentir que precisaremos ter daqui para frente. Então, eu acho o tema da nossa mesa muito interessante e muito importante. Eu gostei muito, me identifiquei muito com o tema, e quando eu soube que estaria com a Andréia e com a Regina, já comecei a tentar pensar o que vocês estariam falando para eu entrar assim, em sintonia com vocês. Então, eu inicio com a afirmação de que prática profissional do professor e compromisso social são indissociáveis. É impossível, são indissociáveis. Né? Docência e compromisso social são vinculados e vinculantes. Eu adoro muito essa ideia de vinculado e vinculante, porque são dois movimentos simultâneos que causam um imbricamento. Ou seja, pensar prática profissional é pensar em compromisso social. Não existe prática profissional sem compromisso social. A pandemia, ainda mais o título vinculado à pandemia, né? A pandemia foi um desses episódios que chegam de surpresa na história da humanidade e deixam marcas, marcas de todos os matizes, em todos os setores da nossa vida. Em 2021, na obra Prosa, Poesia, Saberes e Sabedoria em Tempos de Pandemia,
Ciências da Educação e Complexidade, que foi organizado pela professora Maria Dolores Isabel Petragli por mim, e publicada pela Edufal, que é a editora da Federal de Alagoas. Autores de diferentes campos do conhecimento escreveram sobre suas impressões, seus sentimentos, seus diagnósticos, seus prognósticos, isso em 2021, né, em relação ao que vivíamos em nível praticamente mundial da pandemia. Né? Eu vou ler ler um pequeno extrato dessa publicação, adaptado para esse nosso momento do EPREM, do capítulo que eu escrevi com Lorena Ferreira, Elisa Góes e Michele Padilha, que na época eram minhas orientandas. Então, eu vou ler um pedacinho, tá? Adaptado, não é literal, né? A vida transformou-se abruptamente, sem aviso prévio. Sim, sem aviso prévio, acordamos em outro tempo, em outro espaço, onde as circunstâncias nos impuseram outros modos de ser, de agir e de pensar. Né? Acordamos com a interrupção da rotina da vida pessoal e da vida profissional. Parar? Como parar se o mundo girava sem parar? Reinventar-se foi preciso. Foi um tempo de aprender, como criança em suas primeiras descobertas. As relações cognitivas estabelecidas eram diferentes, eram novas, pois eram advindas de vetores diferentes dos de até então. Criar se traduziu em ato de sobrevivência humana e pedagógica. Quem de nós não precisou criar? Né? Nem que fosse criar a fala na relação pedagógica que estabelecemos com os nossos alunos, com os nossos pares, enfim. O nosso processo educativo mudou sem aviso prévio. Né? Todos, professores, alunos, famílias, sociedade, estivemos paralisados por uma contingência que nos era exterior e sobre a qual não tivemos controle. Dia e noite se confundiam pela falta de horizonte. E como foi difícil a falta de horizonte? E horizonte aqui é num sentido real e num sentido figurado, porque o nosso próprio horizonte de vida ficou restrito ao que nós vimos nas nossas janelas. Não podíamos sair, não podíamos sequer passear, lembrem-se disso. Para muitos, o horizonte estava ao alcance do que observavam pela janela da sua morada. A clausura impedia nosso movimento. Isolamento social passou a ser a palavra de ordem. A questão conflituosa e, ao mesmo tempo, paradoxal estava em parar e seguir. Mas seguir como? A presencialidade estava impossibilitada. Conflitos surgiram acerca de uma educação sem presença física, sem olho no olho, sem quadro de giz, sem troca de ideias, sem sala dos professores, sem alunos produzindo aquela zoeira que soa como uma melodia para os ouvidos de professores e educadores. Algumas, até eu me emociono, algumas instituições de ensino disseram para seus professores: gravem aulas em casa, em seus celulares, a escola não pode parar. Orientando os meus, passaram por isso. Não pode parar, gravem. Peguem seus celulares, aprendam a gravar. Peçam para os seus parentes, maridos, filhos, esposas, mães, pais segurarem o celular e gravem a sua aula. Não foi isso que aconteceu com muitos de nós? Foi, né? Outras transportavam a sala de aula para o ambiente virtual. Outras disseram que, de modo remoto, não haveria aulas. O que parecia um evento de 15 dias, lemos, né? Nossa primeira notícia foi 15 dias, extrapolou para um mês, depois para 2 meses, depois para 3 meses, de repente estávamos em 2 anos. O que aconteceu? Alguns transpuseram barreiras, outros não. Alguns se mantiveram estáticos, outros, professores, pessoas, comunidade, outros, tudo fizeram. Se por um lado, o que aqui apresentamos soa como um desabafo, por outro, soa como um desprender da alma, do dar de si para transpor barreiras em um mundo novo, um mundo desconhecido, com expectativa de resolução volátil. Era tudo tão volátil, né? Foi tudo tão volátil. Terá deixado de ser volátil? Não sei. Polêmicas sobre a natureza da atividade remota tomaram conta da discussão pedagógica na educação básica e na educação superior. Como fazer, gente, como fazer o que nunca havíamos feito, sem tempo para aprender a fazer, garantindo a qualidade do fazer? Vejam,
né? Como fazer sem tempo para aprender a fazer, mas garantindo a qualidade do fazer, né? Nesse cenário, foi preciso mais do que querer. Foi preciso estar aberto para aprender, em uma outra realidade em que todos dependemos uns dos outros. Uma outra realidade que materializou a incerteza no viver como pressuposto fundamental para o existir, visto que transformações são constitutivas da vida, queiramos ou não, tá? Independe de nós. Então, e agora, aqui na nossa mesa, estamos a refletir sobre efeitos da pandemia no fazer pedagógico. É isso que estamos, é isso que a Andréia trouxe para a gente, uma discussão muito, muito séria, muito focada, mas sobre esse fazer pedagógico no pós-pandêmico, na pós-pandemia, uma pós-pandemia que nem sabemos se é pós, parece que não é pós, né? Mas que vai ser pós um dia, se Deus quiser, né? Todas as pandemias um dia tiveram seu pós-pandemia. Então, estamos aqui a discutir no fazer pedagógico, na prática profissional, no compromisso social do professor que ensina matemática, nesse ainda contexto pandêmico, prognosticando, quem sabe, um pós-pandêmico. Houve efeitos da pandemia, e ainda outros virão, não é verdade? Aprendizagem matemática comprometida, sim, de fato, né? Aprendizagem em todas as áreas comprometida está na narrativa presente em diferentes instâncias da sociedade, né? Estudantes chegam ao 6º ano sem cursarem presencialmente ao 4º ou 5º ano, e isto não pode ser ignorado, né? O que sabem esses estudantes? O que não sabem? Difícil dizer no momento atual o que os nossos estudantes sabem ou não sabem, aprenderam ou não aprenderam depois dos seus 2 anos fora da escola. Não podemos dizer que aprenderam, mas também não podemos generalizar, pelo seu lado negativista, de dizer que nada aprenderam, e com isso justificar uma prática pedagógica que vem assentada num discurso, numa narrativa, de que não, nossas crianças, nossos alunos, nossos adultos, nada sabem, seja na EJA, seja na educação infantil, seja na educação fundamental. Não. Não é possível, não temos esse alinhavo em relação ao que nossos alunos sabem que não sabem, né? Nós, professores, por outro lado, na pandemia, aprendemos e aprendemos muito, sim. Nós, professores, assim como os outros profissionais, a gente, professor, às vezes, tem uma tendência a achar que nós somos os diferentes no planeta, mas não, nós somos profissionais como todos os outros profissionais, né? Todos aprendemos, e nós, professores, aprendemos muito, afinal de contas, eu disse agora há pouco, que nós tivemos que aprender, nós tivemos que aprender. Nós, professores, aprendemos e muito, construímos diferentes saberes, gente, e esses saberes que nós construímos, eles naturalmente subsidiarão o nosso fazer agora, após pandemia, porque, né, dentre os saberes, eu destaco os saberes experienciais, aprende-se com a experiência, Andréia falou isso, está aqui no meu, eu escrevi isso, Andréia, aprende-se com a experiência é constitutiva do saber, de todos os saberes, é experiência. Não existe saber solidificado que não seja um prazer. Saber é um prazer, né? Foi ato falho aqui, mas ele falou a verdade. Que não tenha o subsídio dos saberes experienciais, não é? Eu vou voltar um pouquinho agora para o texto. Transitamos pelos nossos sentimentos frente à imponderabilidade decorrente do inesperado momento que nos assolou. E discutimos sobre ser professor sob a ótica da inusitada configuração exigida do nosso fazer. Em função disso, elucubramos sobre a iminência da reinvenção do ser, da reinvenção do fazer em tempos de pandemia, em que a criação de estratégias de sobrevivência humana e estratégia de sobrevivência pedagógica foi fulcral. Tornou-se urgente uma reflexão sobre as incertezas no viver, pois, como nos ensina Edgar Morin, o meu subsídio teórico aqui para esta manhã, viver é uma aventura. As incertezas causadas pelo isolamento social imposto pela pandemia provocaram a nossa reflexão sobre a necessidade de nos prepararmos para o inesperado. Gente, será que depois desse inesperado, nunca mais teremos inesperado? Tudo voltará a ser tão cartesiano como a gente achava e pensava que era? Ou será que a gente pensava que tudo era tão cartesiano, tão programado, tão certinho, tão A com A, tão B com B, de tal modo que não tínhamos a sensibilidade para
dar vez ao inesperado, para dar vez às emergências da escola, né, às emergências da vida. Mas a pandemia evidenciou quanto o movimento do conhecimento é contínuo e comporta o inesperado. Não é verdade? O fenômeno da Covid desencadeou repentinamente uma crise para a qual não estávamos preparados, não é? Todos fomos afetados. A virtualidade, né? A virtualidade, até então, nós falávamos ensino presencial, né? E ensino presencial. Né? E o ensino presencial é toque no toque. Né? E era apenas esse ensino que nós aceitávamos até então na nossa escola presencial. Será que essa aprendizagem da virtualidade essa aprendizagem que nós adquirimos pela via experiencial não subsidiará nossos novos fazeres, Andréia, né? Nas nossas novas perspectivas curriculares, nos nossos cenários curriculares? Gente, o que me preocupa é que daqui 2, 3 anos a pandemia tenha ficado lá atrás, né? E a gente tenha naquela toada voltado para um fazer que não é um fazer de todos nós, hipótese alguma, mas um fazer que destoe, né, do fazer que fazemos hoje. Olha a redundância, mas eu fui redundante com certeza mesmo, né? Então, temos que trazer isso para a nossa vida. Os desafios da educação matemática na pós-pandemia, tema de nosso EPREM, é muito oportuno realmente, né? Porque falamos em desafio. Qual é o nosso desafio? Nós sabemos exatamente qual é o nosso desafio, nós sabemos o que queremos, talvez não tenhamos clareza sobre o que queremos. Eu sempre digo, quando a gente pensa que sabe, ou acha que sabe alguma resposta, escreva no papel para ver se você sabe mesmo. Porque aquilo que só sabemos lá no escondidinho da nossa mente, talvez a gente realmente não saiba tanto. Mas quando a gente tem que materializar numa escrita, então eu digo assim, será que nós sabemos o que queremos, né, nas nossas dissertações, nas nossas teses, nos nossos TCCs, na nossa prática pedagógica? É uma pergunta. Né? Então, a pandemia é oportunidade de mudança. É oportunidade de mudança, sem dúvida nenhuma. Se o momento foi de nos reinventarmos e transformarmos a prática pedagógica, tudo isso aconteceu durante o isolamento social, essa mudança continua sendo fato e foco para nós. Né? A prática profissional e o compromisso social não se trata, pois, neste sentido, de uma relação de replicar modelos prontos ou de práticas, mas aplicar no contexto atual aquilo que nós aprendemos. Né? Sim, a vida tornou-se caótica e mesmo assim muitos professores enfrentaram as dificuldades, adotaram uma postura mais flexível diante do imprevisível, estiveram em um processo em que não houve outra opção senão a de se reinventar, de enfrentar o inesperado, de conviver com as incertezas e etc. E criaram, e fizeram, os professores criaram muito e fizeram muito. Né? O momento nos impeliu para novas experiências. Né? Faço, então, a pergunta. Né? Considerando a prática social, o compromisso social, o que ensinar em tempos de pós-pandemia? Ou melhor, em tempos de pós-isolamento social, tendo em vista que a pandemia ainda é uma realidade. São muitas dúvidas, né? Se é que temos alguma certeza nesse cenário. Né? Ainda invisível conhecimento matemático aprendido ou aprendido durante o isolamento social. Né? E está em vias de tornar-se visível o conhecimento matemático não aprendido. Né? A pergunta que me instiga é: o que é possível ensinar agora? E não o que eu tenho que ensinar agora. A prescrição de que é isto ou é aquilo a ser ensinado, desvinculado do como fazer, me preocupa. Né? Não é a negação do currículo, a negação do programa ou do planejamento prévio que enfatizo, não é a negação. Negação leva a lugar algum. Né? Porque a radicalização afasta as possíveis transformações ou mudanças, como se queira dizer. Né? Então, a questão e aqui eu acho que eu encontro alguma sintonia direto com o que a Andréia falou, né? Só que eu uso a palavra contextos, né? Contextos curriculares. Então, são contextos curriculares que possibilitem discernir o que e como fazer.
né, que permita a valorização de conceitos, atribuição de significados pelos sentidos construídos. Né? Como fazer? Né? Essa é a questão. Né? E aí, no como fazer, né, eu trago alguns exemplos, né, que eu optei pelos exemplos, eu vou deixar indicação desses textos aqui para vocês, aqui no chat, né? Mas são indicações de contextos de aprendizagens criados para que haja essa possibilidade de relação dos nossos alunos dos diferentes níveis com o conhecimento. Dentre essas ideias, eu trago ideias de problemas contextualizados, criando uma perspectiva conceitual para contextualizado. Né? É uma ideia de contexto criado pelos próprios alunos. Inclusive, uma situação que parece bastante paradoxa, mas ela é real, né? Contextos que sejam de situações reais ou de situações fictícias. Porque daí essa ideia de contexto nasce e se desenvolve em função da criação dos alunos de temas que eles desejem desenvolver, de temas que eles desejem, né, desenvolver. Uma outra questão que eu também vou deixar aqui para vocês, né, é o sentido de vinculado e vinculante, né, de prática pedagógica e compromisso social, no sentido do objetivo da nossa prática social vinculado ao desenvolvimento, por exemplo, das nossas crianças para o exercício da cidadania. Né? Então, a educação matemática é muito propícia para isso, e esse vínculo entre conhecimento matemático e educação para a vida que se dá numa relação muito direta em que a aprendizagem matemática significa a aprendizagem para a vida, ao mesmo tempo que a aprendizagem para a vida significa conteúdo matemático. Então, eu também vou deixar essa ideia para vocês. Né? Então, num sentido bastante acho que está no meu tempo, né, Luciana? Eu esqueci de anotar a hora que começou, né? Então, eu posso dizer para vocês que eu trago de Morin, né, no conjunto do que eu disse aqui para vocês, um ensinamento muito importante, que é a diferença entre estratégia e programa. Né? Edgar Morin nos diz, de modo muito sábio, que tudo o que é prognosticado é estático, né? Que o programa é estático. Né? Os programas curriculares, a legislação, os planejamentos, ele nos diz tudo isso é estático. Né? De fato, o programa é estático, mas a estratégia é a arte de dar vida ao estático. Né? Então, esse nosso desenvolvimento esse pedagógico e estratégico que dinamiza, vamos dizer aqui, os programas escolares, os currículos escolares, ao mesmo tempo um movimento que, ao trabalhar em nível conceitual nessas relações que vinculam e são vinculantes, que possibilitam que determinadas relações sejam estabelecidas pelo professor. E aí, a metodologia do ensino do professor assume um papel preponderante. Né? E em relação, gente, à nossa metodologia, ao nosso modo de fazer, nesse sentido, nós somos soberanos. Né? Nós somos soberanos porque o nosso modo de trabalhar, o nosso modo de fazer, este modo de fazer, não há programa, não há indicativo superior, não há que nos limite. Aí vocês vão dizer assim, mas temos que seguir o programa. Sim, temos que seguir o programa. Mas a questão não é temos que seguir o programa, a questão é como seguimos o programa. A questão é como fazemos, a questão é de que modo a nossa prática profissional, permite que desenvolvamos, agora nosso cachorro está latindo, porque chegou gente aqui em casa, então desculpem, né, ele vai compartilhar comigo, vejam, me perdi na minha ideia, sim, eu dizia que, né, o compromisso social está
em diferentes âmbitos, mas aqui eu trago 2 fundamentais, né? O compromisso social com a aprendizagem das nossas crianças, dos nossos alunos, dos nossos jovens, dos nossos professores em formação, dos nossos professores em formação continuada, né? E o nosso compromisso social com a formação para o exercício da cidadania. E daí o pensamento estratégico é fundamental, né? Porque é só um pensamento, o desenvolvimento do pensamento estratégico pela via do desenvolvimento cognitivo que estabelece relações, é que nós podemos pensar que a nossa prática pedagógica tem um vínculo imediato e direto com o desenvolvimento dos nossos alunos para o exercício da cidadania, para o viver, né? Donde concluo, saber matemática por saber matemática talvez seja a nossa mais simples possibilidade de docência. Isso é tranquilo, isso eu diria que é tranquilo no sentido do encaminhamento, né? Numa prática prescritiva que nos diz o que fazer, como fazer na hora de fazer o quê, como, entre aspas, abro aspas, cobrar, fecho aspas, né? Cobrar o conhecimento. Deixar de cobrar o conhecimento? Claro que não, né? O pensamento anárquico não leva a lugar nenhum, mas que conhecimento nós queremos, né? E para que nós queremos esse conhecimento? Então, eu diria, né, que a subversão, Andréia, né, que você trouxe tão bem, né, ela existe desde o momento em que o professor é autêntico, autônomo do seu fazer pedagógico, né? Ele não ele subverte o quê? Ele subverte uma linearidade estanque, vertical, fria, sem sentido, né? E nesse caso, né, ao pensarmos deste modo, né, eu creio que cada um de nós, nas paredes da sua sala de aula, paredes essas que podem ser em qualquer lugar, essas paredes apenas com sentido figurativo, como o espaço da docência, porque eu acho que lá fora é sala de aula, né? Inclusive, nós cunhamos no nosso grupo de pesquisa a expressão sala de aula expandida, que significa, né, o permanecer em estado de aprendizagem, em estado de estudo independente da aula, né, via os nossos projetos, via as curiosidades. Eu acho que este vínculo que eu quis trazer, sensibilizando a discussão em relação à pandemia, ou interpandemia, ou transpandemia, e o pós-pandemia, que se Deus quiser virá, né, se Deus quiser virá, que ela tenha sido uma, né, algo, né, para que você, né, nossos netos, nossos bisnetos contem que aconteceu, como todas as outras pandemias e pestes aconteceram, que deixaram suas marcas, fizeram sua história, mas também ensinaram e também nos ajudaram e nos ajudam a pensar na prática pedagógica e no compromisso social do professor que ensina matemática. É isso. Terminei. Você em som, Luciana? Muito obrigada, professora. Excelente. A professora suscita algumas inquietações que eu tenho certeza que todos os participantes também ficam pensativos com a pulguinha atrás da orelha. Essa sobrevivência humana e também a sobrevivência pedagógica em que os professores estiveram inseridos na realidade escolar, confundindo realidade escolar com realidade familiar, e agora nessa perspectiva que nós anunciamos pós-pandemia, né, lá no início do evento, mas a gente vê que a pandemia ainda continua, o que nós fazemos com esses resultados que chegam, né? Como agir com esse saber ou não saber do aluno. Muito obrigado, professora. E ficamos na cobrança do envio dos materiais que a senhora falou que irá disponibilizar, que eu tenho certeza que temos alguns participantes ansiosos. Muito obrigada. Agora. Muito obrigada. Gostaria também de informar que o chat está liberado, se vocês quiserem colocar alguma informação, os participantes, algum apontamento, o chat está liberado. E agora, dando sequência na nossa mesa de discussão, apresento para vocês a professora Regina Maria Pavanello. Professora Regina Maria Pavanello possui graduação em matemática pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, sede Sapiense.
mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Foi professora dos seguintes programas de pós-graduação: pós-graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá, período 2000 a 2003. Pós-graduação em Educação para Ciência e Matemática, no período de 2004 a 2015. Período que tenho saudosa lembrança por tê-la como minha orientadora. Quebrando o protocolo. Muito obrigado, professora Regina. Você foi um diferencial na minha formação. Atualmente, professora Regina atua como professora convidada no programa de pós-graduação em Educação Matemática da Universidade Estadual do Paraná. Tem experiência na área de educação, com ênfase em tópicos específicos de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: educação matemática, ensino fundamental, formação de professores, geometria, comunicação e linguagem nas aulas de matemática. Professora Regina, também sócia fundadora da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, Paraná. À vontade, professora Regina, o espaço é seu. Bem, agradeço a possibilidade de encontrar vocês, que vocês nos proporcionaram, o pessoal que trabalha, que nos convidou, me deixou muito contente, porque assim temos a oportunidade de discutir coisas que são tão importantes para a gente e que se constituem de uma parte integrante da nossa vida. Eu acho que ser professora, para mim, de uma certa forma, é um comprometimento de vida, porque é o comprometimento com o futuro das próximas gerações, e isso é uma coisa muito importante. Né? Quando eu as recebi, e é interessante que tendo sempre trabalhado com alunos de matemática, mas do ensino superior, médio e ensino, nunca trabalhei com os anos iniciais. Quando eu vim para Maringá, eu acabei vindo trabalhar com os anos iniciais, e o fato de ter feito isso se transformou numa condição muito especial para mim. Eu, de uma certa forma, eu me sinto assim, como é que eu posso dizer? Ela me deu uma experiência nova que eu tinha visto ser realizada, por exemplo, pela minha mãe, que era professora primária, anos atrás. Mas essa é uma coisa, para mim foi interessante ver o que estava a partir de trabalhar com essas professoras que fazem um trabalho de matemática dentro de um curso que nem sempre se preocupa tanto com esse ensino, mas eu acho que talvez por isso que eu me dediquei tanto para esse tipo. Então, por isso que também, na minha prosa de agora, eu comecei pensando nesse professor que trabalha nos anos iniciais, que muitas vezes tem uma dificuldade muito grande com a matemática, e como que foi essa questão dele, da criança, que nem sempre pôde ir para a sala de aula e ele nem sabe que contribuições que pode acontecer na casa deles. Bom, mas, em todo caso, eu vou pensar nesse sentido. Então, quando eu peguei o título Prática Profissional e o Compromisso Social do Professor, o que veio à minha cabeça? Que essa prática ela está diretamente relacionada com o seu desenvolvimento profissional. É ela que determina, né? É esse desenvolvimento que vai determinar que tipo de prática
E essa prática, no caso dos professores dos anos iniciais, se inicia no curso de graduação, muitas vezes, né? O conhecimento de matemática vem um pouco deles, da sua própria vida, mas, em geral, esse conhecimento deveria ser alargado e levado a uma maior compreensão no curso de graduação. Agora, mas embora que isso seja esperado, né, a gente não pode achar que o conhecimento esse conhecimento pode ficar restrito a esses primeiros contatos, né? Porque na prática cotidiana os professores se defrontam com uma grande variedade de problemas, muitos deles bastante complexos. Por exemplo, por que do insucesso dos alunos? Que objetivos de aprendizagem eu devo fortalecer, né? Por que a socialização é tão importante numa sala de aula? E, por outro lado, vocês têm outras coisas, por exemplo, e vocês colocaram muito bem, os currículos são impostos aos professores, muitas vezes, que o próprio professor percebe que nem sempre são adequados à sua prática. E é isso que é o estopim, muitas vezes, dos professores procurarem outros elementos, né, outros locais de procurar trabalhar com essa questão, né? Por outro lado, existe um funcionamento que nem sempre é eficaz das instituições educativas. A gente tem que verificar que isso acontece também. Muitas vezes, o trabalho acontece em situações extremamente adversas. E nesse momento, a gente está examinando exatamente uma situação adversa que veio se colocar no trabalho na prática profissional. Então, além de, por outro lado, é importante perceber, né, e a gente tem que verificar isso, que a prática do professor vai se concretizar a partir de experiências, informações que são obtidas em fontes distintas. Mas isso somente não basta. Tá certo? A atuação do docente depende da sua sensibilidade em relação ao processo do desenvolvimento do aluno, das suas interpretações do contexto no qual ele atua e de seu autoconhecimento pessoal e profissional. Ele tem que saber o que ele sabe e o que lhe falta conhecer. Porque se ele não perceber isso, como é que ele vai suprir essa dificuldade com os seus alunos? Ele tem que procurar. E é por isso que a gente vê, hoje em dia, muitos cursos serem procurados. Agora, muitas vezes, os cursos que eles recebem também são mais, faça isso, faça aquilo, e não discutir o próprio conhecimento, o próprio conteúdo, por que ele é importante, aonde você vai, como que ele foi produzido, e isso é principalmente o professor, nesse profissional que atua nos anos iniciais, isso às vezes é feito muito ligeiramente, quando é feito. Né? Pois é, algumas coisas que são importantes, né, para o desenvolvimento do conhecimento, desenvolvimento profissional do professor, e para que haja uma mudança nas suas práticas, essa coisa tem a ver com o seu empenho em desenvolver e aprimorar sua prática
ampliar e aprofundar seus conhecimentos, tanto em relação aos conteúdos conceituais e didáticos, mas também em relação aos seus próprios alunos. Quem são esses alunos? O que será que eles têm capacidade de aprender? O que eles podem... o que pode ser levado a eles que torna a compreensão do que ele está estudando maior? E isso também depende do contexto onde o professor atua. Tá? Uma das coisas, para mim, importante é que a escola ela tem que estar dentro da sociedade. E se ela está dentro da sociedade, ela tem que perceber que o que ela aprende, que o aluno tem que aprender, tem que compreender que na escola ele vai alcançar conhecimentos que são importantes no seu dia a dia. Ela tem a ver com a sua vida. A escola não é um oásis fora da vida, ela é onde acontece parte da sua vida, e isso tem um papel. Qual é o papel que aquele conhecimento vai ter na vida dele? É super importante. Né? Não adianta você dizer, eu tenho que aprender porque é isso por aquilo. Não, é preciso que eles percebam, se dê a eles a oportunidade de ver como que ele está usando esses conhecimentos, como esses conhecimentos podem ser usados para uma vida melhor, para uma compreensão melhor do que está acontecendo fora da sala de aula. Né? Então, para mim, no caso a prática profissional, que não que mostrar, do ponto de vista da matemática, que há possibilidade de resolver uma mesma questão de diferentes formas, mas que também é importante incentivá-los a verificar que outras formas podem ser, porque é isso que aumenta a nossa capacidade de conhecer. Quando a gente se desliga de uma coisa pré-fabricada e passa a procurar novas formas, isso provoca vamos dizer, upgrade de conhecimento, se é isso que vocês ajudam. Então, e aí, por isso também, é interessante trazer questões que estão na vida da diária. Eles tragam suas questões, e a gente discuta com ele o que aconteceu, por que aconteceu, como poderia ser diferente. E eu acho que isso é uma das coisas importantes, e o professor ele tem que ter um compromisso com isso. Né? Um compromisso, a prática dele não pode ser feita sem esse compromisso. Quando a gente pensa na educação matemática no Brasil, nos tempos da pandemia, o que a gente vê que aconteceu? A pandemia impôs a suspensão das atividades presenciais nas escolas. Né? E isso até aconteceu por mais de 2 anos, nós estamos no 3º ano da pandemia, e ainda com risco de pandemia. Neste ano, houve uma possibilidade de uma abertura maior, né? Mas, durante 2 anos, as dificuldades do professor em desenvolver a atividade pedagógica com os alunos foi muito grande. E isso então, o que aconteceu? As escolas tiveram que planejar novas estratégias para amenizar o distanciamento social dos professores e alunos e tentar fazer alguma coisa para que o plano letivo não fosse realizado, que os alunos não abandonassem a escola, tentar aprender o aluno com algumas coisas que ele mostrasse que a escola é importante, mas isso foi muito complicado. Por que isso foi isso foi complicado porque, de uma certa forma, as coisas da escola dependeram muito
da própria família, da ajuda da própria família, que muitas vezes, né, não puderam ajudar. Isso porque a escola, o espaço físico da sala de aula, tem muito maior possibilidade de concorrer para a interação, para a troca de informações, para o diálogo sobre as questões relacionadas à matemática. E, por outro lado, vocês tocaram muito nesse... Nós temos as expressões faciais e corporais fazem parte desta apresentação, que é uma coisa que, às vezes, as pessoas não percebem, mas faz, né? E eu, para exprimir minhas ideias, muitas vezes eu preciso do meu corpo. E se isso vale para o aluno, o próprio aluno, vale também para o professor, né? Por outro lado, houve problemas mesmo havendo a possibilidade de uso de tecnologias de informação e de comunicação, essa possibilidade foi muito restrita, né? Porque não é todo mundo que tem em suas casas, né, acessos a esses instrumentos que são necessários para esse tipo de comunicação. Então, a sala de aula fez muita diferença nesse sentido também, que a dificuldade dos alunos, né, nem todos os alunos têm à sua disposição o que nós temos, né, nem mesmo, às vezes, o telefone celular. Então, além disso, o que acontece? Nem sempre eles entendem quais são as atividades propostas e não podem, às vezes, podem, por diversos motivos, não contar com o apoio da família, né? Ou porque eles não têm tempo, ou porque eles estão trabalhando para poder sustentar a família, ou porque eles também não dispõem dos conhecimentos necessários para isso. Então, isso tudo causou, no meu educação, um contratempo muito grande na questão da educação, né? Aliás, por outro lado também, o próprio professor ele foi desafiado, né? Porque ele também nem sempre tinha muito conhecimento das tecnologias que podiam ser utilizadas. Eu andei assistindo aulas que o governo do estado do Paraná andou proporcionando na televisão. Gente, realmente, aquilo ali não era uma aula, porque por mais que a pessoa se dedique, nem sempre ela traz uma contribuição muito boa. Às vezes, faltava a pergunta do aluno, porque dizia assim, você está falando, será que ele entendeu? A professora aborda uma questão e eu fico imaginando, mas será que ele entendeu o que ela está falando? Porque quando na sala de aula eu levanto a mão e pergunto, ou se ele não levanta a mão e pergunta, aí eu pergunto, vocês entenderam? E isso não pode acontecer quando você trabalha no remoto, né? E isso, de um certo modo, intensificou o isolamento social além disso, o que aconteceu? Que muitos alunos não receberam, muitos professores não receberam qualquer formação ou apoio para isso. Eu vejo muito que os professores, quando eles estão entre si, numa sala de aula, eles trocam ideias sobre como utilizar determinadas coisas, como ensinar. Naquele momento, houve muita dificuldade. E o professor, assoberbado das coisas, nem sempre tinha tempo de perguntar para o colega o que se acha, o que pode se fazer. E essa conversa entre eles, essa aproximação, muitas vezes é muito mais rica do que pegar um livro e ler, porque às vezes ele não tem
ele não chegou a entender determinadas coisas. Por outro lado, quer dizer, mesmo os professores tendo mandado atividades para ser realizadas em casa, eles ainda, e principalmente nos alunos dos anos iniciais, principalmente primeiro e segundo ano, eles não dominam a leitura. Quem estava no primeiro ano, ele não tinha nem aprendido a ler. O de segundo ano estava aprendendo a ler, ainda tinha dificuldade de leitura. Eu sou muito direta, eu sou muito de sala de aula, eu sou professora, e eu percebo que, às vezes, a primeira dificuldade deles é entender o que estão querendo, que o professor está querendo que eles façam, né? E veja, os pais não podiam assumir essa tarefa. Então, o que aconteceu muitas vezes? Os pais não conseguiam, eles vinham pedir, inclusive, explicação na escola, porque eles queriam poder ajudar os filhos e não conseguiam, né? E aí a gente volta à questão do contexto pós-pandemia. Eu concordo com a Etienne que esse contexto é um contexto muito difícil, né? Porque, como eu posso falar assim? Eu vou usar para minhas palavras bem simples, mas é assim, tá certo? A volta à escola, das crianças à escola, colocou o professor, principalmente os que atuam nos anos iniciais, ante o problema de se ver diante de alunos que praticamente nem começaram e não conseguiram prosseguir no estudo da matemática a partir do ano 2019, não, 2020, né? Então, nesse momento, o professor vai enfrentar situações diferenciadas, uma diversidade de situações que são decorrentes das possibilidades vividas pelas crianças no círculo familiar. Tá certo? E esses conhecimentos vão ter que ser aferidos pelo professor para que ele possa dar continuidade a essa formação profissional, né? Eu acho o seguinte, eu estou tentando ver como seria, eu fiquei pensando, bom, eu tenho tantos anos de magistério, o que seria eu voltar hoje e pegar alunos que estão no segundo ou no terceiro ano e que não tiveram acesso a certos conhecimentos que seriam naturais, eles chegaram a uns terceiro, quarto ano com esses. E aí, eu vou de novo para a Etienne, né, Etienne? Como fazer esse tipo de coisa? Como que a gente vai perseguir esse gol? Né? E de que maneiras? Vai ser possível fazer o que se fazia antes? Não. Eu vou ter que me reinventar. Então, não é só o aluno que vai se reinventar como aluno, mas principalmente o professor que vai ser... E aí, assim, não adianta querer fazer em um ano o que não se fez em 2. Não adianta querer fazer tudo de uma vez. Então, vai ter que ser escolhidas prioridades. Como formas de atuação diferentes daquela comumente praticada. Como trabalhar com grupos, em vez de trabalhar com um aluno só, para que o grupo entre si também possa discutir e possa se aprender, porque o aluno também aprende com o outro aluno. Não, essa questão
eles não vão... Uma das coisas muito difíceis para o professor é que ele não consiga produzir aqueles resultados que ele esperava. E saber que você vai ter mais dificuldades a serem enfrentadas pelos alunos, que nem sempre ele vai poder resolver, então ele vai ter que pegar modificar a sua visão do que seria um primeiro ano, do que seria um segundo ano, do que seria um terceiro ano, do que seria a disciplina, a coisa que seria aprender. Não, ele vai ter que partir de onde o aluno está, e a partir do que o aluno aprendeu ou sabe, e tentando construir esse novo, né? E aí ele vai, eu digo assim, ele tem que reaprender a promover a busca pelo conhecimento. Para mim é isso, né? O que o professor tem de principal? Para mim, a minha é fazer com que o aluno tenha vontade de aprender. Ele ache interessante aprender. Mas isso não pode ser com aquelas questões de livro, de caderno. Ele vai ter que inventar outras situações reais, vividas, e onde a matemática vai nos ajudar a fazer alguma coisa. Porque é só assim que vamos dizer assim, que o aprendizado de matemática se valida. Caso contrário, ele é apenas uma coisa obrigatória, mas que não tem aquela ligação com a vida. Quantas formas de proceder? Professor, eu acredito que tem. Eu me lembro, quando eu comecei a escrever esse texto, eu me lembrei da minha mãe. E eu explico por quê. Minha mãe foi professora, nos anos iniciais, numa escola isolada, onde ela tinha, numa mesma sala, primeiro, segundo, terceiro ano. E ela tinha que promover a aprendizado de cada grupo. Bom, eu acho que a gente aprende, são essas situações das dificuldades que nos fazem avançar no nosso próprio conhecimento do que é ensinar, do que é promover o conhecimento com os alunos. E aí uma das coisas que também eu aprendi como aluna, porque quando eu fui para a escola também, eu fui para uma escola que não era um grupo escolar, mas era uma escola que eu fui enviada, porque era boa professora de português. Então, o que ela tinha? Ela tinha uma escola onde de manhã tinha terceiro e quarto ano na casa dela, e à tarde, primeiro e segundo ano. E o que a gente percebeu? Que, à medida que a gente aprendia, a gente tinha a obrigação de ajudar o que não estava aprendendo. A gente aprendeu a solidariedade, a possibilidade de um aluno, de um aluno traduzir para o outro aquilo que o professor não conseguiu entender. A gente, às vezes, fica bastante surpreendido pelas possibilidades que essa troca entre os próprios alunos acontece. E é isso que é uma das coisas que eu tentei lembrar aqui agora, nesse momento em que o professor está com tanta dificuldade, por que a gente não pode tentar fazer algo semelhante, mesmo trabalhar com os alunos que tiveram mais oportunidade, juntamente com os alunos que não tiveram tal oportunidade, e eles crescerem juntos. Porque, ao tentar ensinar, também eu aprendo mais do que eu já sabia. E acho que essa é uma das questões que a gente está pensando. Olha, eu pensei, realmente, a minha fala nesse ponto foi uma fala de professor, de formadora de professores, de alguém que gosta da sala de aula e que acredita que é possível transformar a sala de aula em um momento de aprendizado, de felicidade de compreender coisas que a gente não sabia. Mas, para isso, também a gente tem que pegar situações interessantes do aluno, situações da vida prática dele, e são estas situações, provavelmente, que serão mais importantes para o professor que vai
trabalhar com essas crianças dos anos iniciais agora. É só isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu acho que vocês foram muito mais interessantes do que eu, mas eu acho que o que eu coloquei aqui foi meu sentimento como professor, que tem quase, deixa eu ver, mais de 40 anos de prática com sala de aula, e que gosta da sala de aula, e cuja alegria maior é realmente perceber que o aluno se torna, vamos dizer assim, o sujeito do seu conhecimento. E ele consegue extrapolar o que sabe e passar além daquilo que ele sabe, mostrando-se mais competente para isso. Eu acho que essa é, para mim, a coisa mais importante da escola. É provar para o aluno que ele tem capacidade de entender aquelas questões da vida, que eles têm a possibilidade de imaginar saídas para diferentes questões, e eu acho que essa vamos dizer assim, aquilo que eu procuro sempre quando eu trabalho com aluno. Mas, graças a Deus, a gente está podendo, os alunos estão podendo ver a face do professor, mesmo que, às vezes, ainda cobertas pela máscara. Tá? É isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigada, professora Regina. Sempre também um ótimo exemplo ouvir as falas da senhora com toda a experiência que a senhora tem. Considerando o avançar da hora, talvez seja interessante que nós estabelecermos talvez uma outra dinâmica, né? É claro que as discussões, elas são fundamentais, elas são necessárias, mas a oportunidade de ouvi-las também dentro do que vocês propuseram para apresentar também é fundamental. Então, as discussões seriam a cereja do bolo, é claro, né? Do ponto de vista do cronograma do evento, nós finalizaríamos às 12h. Do ponto de vista da organização da sala, não tem problema nós aumentarmos o horário, mas também não sei a disponibilidade das 3 professoras. Então, se alguém tiver interesse de manifestar, no chat nós tivemos alguns apontamentos, também esse espaço é para isso. Mas agradecemos de coração as professoras e todas as discussões propostas. Momento à vontade agora para as discussões. Bom, eu só queria parabenizar, né, e dizer que é sempre um prazer ouvir essas professoras maravilhosas falarem, né? A gente aprende muito, vocês trazem sempre ótimas reflexões. E quando eu ouço a professora Etienne falando, né, eu fico imaginando em uma preocupação minha, prof. Etienne, é essa mesmo, de quando passar esse processo de pandemia, será que muitos vão esquecer como é que tiveram que lidar, e quanta aprendizagem, como que tiveram que se adaptar e readaptar a esse ensino, né? Então, porque a gente eu vi colegas meus, quando voltaram às aulas presenciais, falando, ufa, ainda bem que acabou, agora pode voltar, né? Então, essa é uma preocupação, assim, que a gente avançou e agora eles querem, tipo, retroceder, então isso me preocupa também. Luane, tudo mudou, né? Eu acho que nós não podemos, né? Nós não podemos voltar àquela mesma posição que estávamos, como se nada tivesse acontecido, né? Até porque já antes de tudo isso acontecer, já precisávamos discutir nossas práticas, já antes disso. A formação de professores era objeto de discussão, a aprendizagem era objeto de discussão, questões curriculares eram objeto de discussão. Então, é impossível que criemos
criamos uma hipótese de que estávamos de um modo quando já não estávamos daquele modo, né? Já estávamos em movimento. Então, mas eu acho que as aprendizagens, por isso que eu trouxe 2 saberes, os experienciais, como de fatos constitutivos de novas práticas, de outras práticas, e adaptados. Esses alunos também não são outros, não são os mesmos, aliás, não só pela idade de mais 2 anos, o que naturalmente já os torna diferentes, mas pela relação deles com o mundo. A relação deles com o mundo também é outra, em relação ao que seria caso a gente vivesse, tivesse vivido aquela mesma toada nossa de um ano após o outro. As relações são outras. Eu acho que nós temos, Luane e todos, sim. Eu tenho essa preocupação, isso que você falou é uma verdade, ufa. Eu acho que o ufa, sim, agora podemos voltar à presencialidade. Olho no olho, cheiro sala de aula, zoeira de pátio, isso sim. Mas a nossa prática não, o mundo é outro, né? É fundamental a nossa disponibilidade e disposição para olhar o que estamos encontrando nessa nova configuração que é o próprio mundo. Não é possível que enterremos tudo que aprendemos, né, gente? A gente só fala, não teve, não fez. Não, nós aprendemos muito. Não podemos enterrar tudo isso numa caixinha lá no fundo do quintal. Uhum. Eu acho que é só uma coisa que eu gostaria de conversar com a Andréa, porque eu acho o seguinte... Eu passei por vários... Como eu sou mais velha do que muita gente aqui, eu passei por várias mudanças curriculares, e a cada vez que ocorre uma mudança curricular, eu fico me imaginando o que estava na cabeça daquele povo que resolveu fazer isso. Tá? Então, eu realmente acho complicado, no caso de você, do seu caso, no trabalho com o pessoal do ensino médio, seguir uma linha que a gente, às vezes... Olha, eu dei aula durante o regime militar, tá? Que você não podia abrir boca para nada. Tá? Mas eu acho que hoje a mordaça é outra, é mais sutil. É muito mais sutil e a gente tem que ter muito cuidado para a gente poder verificar. Por exemplo, quando você coloca um novo sistema curricular em ordem, tudo isso, o que você dá como referência para ele, tudo isso, a gente tem que aprender a ler qual a motivação daquilo. E é isso que eu acho que o professor ele tem que ter essa capacidade de escrutinizar, não o que está, mas o porquê está, e por que assim e não assim. A gente tem que ser, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? A gente tem que deixar de aceitar aquilo que vem de cima como uma coisa que é a única verdade. A gente tem que ser um pouco menos crente na verdade, porque nem sempre existe realmente essa verdade. A verdade extrapola aquilo que a gente gostaria que fosse. Eu já passei por várias modificações, inclusive eu já participei da formação, da confecção lá em São Paulo, de um guia curricular. Tá? Agora, quando eu participei, a gente sabia muito bem o que a gente queria, os professores queriam, o que eles estavam pensando. Agora, como isso aí vai ser usado extra, né? extra com grupo, aí a coisa também quando ela começa a ser uma determinação e não uma sugestão, a coisa fica muito complicada. André vai completar, que eu quero fazer um comentário. Pode fazer, Etienne, depois eu falo. Eu vejo, Regina, eu tentei fazer uma alusão a isso que você diz, né, de um modo mais sutil, talvez, quando eu trouxe a relação programa-estratégia como o estático e o dinâmico. Essa perspectiva curricular
como organizador da prática, não como impositor da prática. Ou seja, organizador, mas não impositor. O currículo, o nome que se tem para qualquer uma das dimensões da organização da prática, eles não podem ser entendidos como aquela brincadeira do siga-chefe, entendeu? Quer dizer, a gente segue o chefe, aquela brincadeira que todo mundo, ou na sua infância ou na escola, brincou, né? Ou da frente faz e você segue na frente fazendo atrás. Eu penso que quando a gente, como professor, vai percebendo aos poucos essa possibilidade estratégica nossa de dinamização do currículo, de dinamização curricular, a gente toma para si a dinâmica da sala de aula. E essa dinâmica da sala de aula ela é metodológica. Ela é dinâmica, ela é metodológica, ela é criativa, ela é vinculada aos nossos processos criativos em relação à prática. E eu acho que é isso que a gente tem que ter consciência. Né? A minha sala é a minha sala de aula, sala, na qual eu vou botar a minha prática a serviço do conhecimento, e não é só isso. Não é só o conhecimento da matemática, claro é o conhecimento de ser um ser humano. Educação para a vida, formação para exercício de cidadania em todas as áreas do conhecimento. A gente é um só. Né? O conhecimento ele é fragmentado na escola por conta de uma organização curricular. Mas nós nos fragmentamos dentro dele. E, ao nos fragmentarmos dentro dele, esquecemos que a sociedade, a vida social é o nosso escopo. E não apenas a sala de aula para responder questão de prova. Tem que responder questão de prova. Nunca digo que não tem. Tem sim. Mas ela não é suficiente, ela não é em si. Por isso que eu falei, né, Andréia, quando você trouxe muito, muito bem trazida a ideia da subversão, eu digo, todo professor criativo, dono da sua sala de aula, é um professor regido por um princípio de subversão. Subversão ao quê? Ao estático, ao pré-determinado, ao ordenado, né? E isso não quer dizer, isso não significa você estar dizendo assim, vou jogar tudo fora. Não, porque quem joga tudo fora, joga assim também. Joga assim também e joga o processo educativo fora. Mas essa possibilidade de você, conhecedor do conteúdo que ensina, sempre conhecedor profundo do conhecimento que ensina, com possibilidade de desenvolver metodologicamente a sua prática, dentro do princípio didático que você desenvolva, dentro do seu princípio, mas com essa autonomia. Você é um gestor, o professor é o gestor da sua sala de aula. Eu gosto muito de dizer isso. O professor é o gestor de si, o gestor da sua prática pedagógica. Então, é muito bom, Regina, isso que você traz, porque é provocativo, e eu acho que foi muito ao encontro que a Andréia falou, muito 10 isso. Fica quieto. Eu acho que nossas falas, se alinharam bastante, e cada um de nós tem essa relação de pensar o respeito às práticas dos professores, que os documentos oficiais, a forma como eles chegam, como eles são em forma de posição, não respeitam isso. E como a Alice Lopes, ela fala, diz que o currículo precisa fazer sentido e ser construído contextualmente, atender demandas e necessidades que não são homogêneas. Então, é isso que a gente precisa pensar e refletir, como vocês bem falaram nesse sentido. A gente vem de um período muito difícil, onde a gente foi visto como inimigo, não como alguém que produz um país, diariamente, porque a gente produz diariamente um país, entrega para a sociedade pessoas que vão pensar, em justiça social, então, nesse sentido. Então, essas questões, elas são importantes, sim, e precisam ser sempre discutidas, problematizadas, nesse sentido. Mais alguma manifestação dos presentes? Eu só vou colocar assim, a democracia começa na sala de aula. Exato. E não termina aí, vai para fora. E olha conceitualmente a discussão de democracia e liberdade, Pois é. Só para pensar. Pois
Eu vi alguém levantar a mão. Sim. Oi, tudo bem? Nathalie. Corroborando um pouco com o que foi falado da professora Andréia e da professora Regina, é que agora eu estou estudando um pouco sobre as escolas isoladas, e a prof. Regina comentou sobre isso, né? Então, eu estou lendo a tese de doutorado da prof. Gelsa, eu nunca sei falar sobre o nome dela, Kinejik, eu nunca sei falar sobre o nome dela. Enfim, ela está falando sobre o MST, né? E agora eu vou trabalhar um pouco da relação da matemática na sala de aula das escolas isoladas, e surgiu essa fala da prof. Regina dos alunos, né? Por exemplo, o terceiro ano ajudando os alunos do segundo ano. E um pouco também em relação ao que a prof. Andréia estava comentando, de como se dá a sala de aula, né? Que a gente pode fazer com que esses alunos trabalhem consigo. Esse semestre passado, na faculdade, também trabalhei junto com a prof. Etienne, né, quando a gente trouxe a referencial teórico da Bell Hooks, no sentido da conversa entre pares dos alunos, né, como que eles podem se comunicar, que a validação do conhecimento não precisa ser só do professor, né. Então, o professor não precisa estar lá todo momento validando aquele conhecimento como sendo o detentor de todo o conhecimento. Então, como os alunos podem estar se auxiliando entre si, e não surge meio como uma pergunta, mas um pouquinho de provocação, no sentido que agora a gente precisa estar mais aliado a essa parte de fazer com os alunos se entenderem, porque muitos alunos ainda não se conhecem entre si. Eles entraram num processo de, né, por pelo menos 2 anos, se conhecerem entre telas, e a gente não tem mais esse contato aluno-aluno direito. É um contato muito professor-aluno, que a gente sempre tem esse contato mais direto, mas esse contato aluno-aluno, ele ficou defasado. Então, queria ouvir um pouquinho mais de vocês em relação a essa conexão de aluno-aluno, e como a gente faz para que esse processo de aprendizagem, ele gere essa outra esfera, né, dos estudantes. Eu acho que a pandemia ela quebrou esse processo de interação diária, né? Que a gente tinha, porque quando a gente vai para a escola, a gente fica 4 a 5 horas lá, né? O tempo todo. Por mais que o professor ele vá mudando de sala, mas os alunos permanecem, interagem em diferentes momentos, então horas de interação. E na tela, muitas vezes, né, no processo do ensino remoto, às vezes só a nossa câmera estava ligada, a dele estava apagada, né? Então, esse processo de nos ver, nos falar, foi um pouco limitado nesse sentido, né? E a gente não tinha que também forçar, liga a câmera, isso, né? Até porque estava se passando por um momento delicado, difícil, né? Então, a gente tem que respeitar esse não ligar a câmera, que nos fez muita falta, né, nesse sentido. Então, assim, a gente passou por processos de interações difíceis, né, o silêncio às vezes falava, o não ligar câmera fala também, né, e a gente tentar captar essas simbologias, mas para tentar pensar como esse processo, né, de aprendizagem estava se dando, né, nesse sentido. Aqui na universidade a gente teve uma preocupação tremenda em eles não abandonarem o curso. Então, a nossa ideia foi sempre um processo de acolhimento, de respeito, de estar conectada, como eles estavam se cuidando, como é que eles estavam para a saúde mental deles estarem preservadas. Então, essa questão do processo de avaliação também foi muito ressignificado, né, provas sendo trocadas por outras possibilidades de avaliação, de interação. Então, acho que esse momento sensível a nós, eu acho que muitos de nós ressignificamos dessa maneira, né? Temos também alguns agradecimentos. A Andréia agradecendo pelas contribuições. A Patrícia, gratidão pelo conhecimento compartilhado. Andréia, novamente, excelente colocação da professora Regina a respeito à imposição do currículo de maneira engessada.
Outra contribuição também aqui no chat, a respeito das reflexões propostas no ano de 2022, com menos cobranças burocráticas, da Lidiane, e a Paula, parabenizando também a professora Etienne, contribuindo sempre com belas palavras, sábias palavras, Luane também agradecendo, muitos agradecimentos pelas falas das professoras. Temos alguém mais com interesse de manifestação, propor alguma discussão? Sim, vamos fazer uma foto. Eu gostaria também de aproveitar o momento para repassar um recado da professora Suzy, a nossa coordenadora do evento, coordenadora do curso de matemática, mandando um forte abraço às professoras participantes da mesa, um abraço muito carinhoso de agradecimento pelo aceite ao convite e pela disposição também de contribuir para o nosso evento, pois sabemos que estamos cansados, né, com as atividades, e mesmo assim, a cada convite respondido o aceite, nós ficamos muito felizes, porque a contribuição que vocês, pesquisadoras, professoras, nos dão, não podemos medir, tá? Então, agradecimento também da professora Suzy pelo aceite das senhoras, agradecimento também meu, como mediadora, do nosso acadêmico Bruno, que está aqui, que estava como monitora, da nossa acadêmica Patrícia, que também é da graduação, que estavam como monitores. Muito obrigado por toda a contribuição. Podemos fazer uma foto, então, agora? Sim, mas antes eu quero dizer uma coisa, que a gente fica contente de ver vocês que passaram pela gente, fazendo exatamente, prosseguindo com a nossa luta, porque agora é a vez de vocês, né? Elas têm que começar. Eu acho muito legal isso. Um abraço para você, um abraço para minha outra orientanda, tá bom? Que eu sempre, para vocês foram para nós, ver vocês trabalhando desse jeito significa muito para nós. Claro. Né? Porque que a gente ajudou vocês a perseguirem um destino, perseguiriam um trabalho que está continuando e que vai trazer outras pessoas, a contribuição para outra pessoa. Muito obrigada por isso. Nossa, eu quero agradecer muito, Luciana, você, Suzy, toda a equipe, né, do EPREM, e dizer que eu fico tão feliz de ver essas carinhas assim. Eu também. Vejo gente nascendo na pesquisa, que nem Nathalie, que nem se formou ainda, né, Nathalie? Terminou o nosso amor, já entrou no mestrado, e isso me dá uma emoção, né, de ver Luane aqui, que estive na banca, né, Luane? Trazendo também a saudade, né, Luane? Da nossa Tânia Bassoi, querida, amada, né? E quero desejar a cada um de vocês que está aqui, assim, um futuro bem gostoso, bem produtivo, mas, acima de tudo, alegre, com satisfação pelo que faz, sabe? É muito gostoso. A gente luta, a gente briga, a gente fica com raiva, às vezes, né? Às vezes a gente não consegue nem dormir, né? Mas também é gostoso, mas também tem a alegria das conquistas, também é muito gostoso, também é uma delícia quando, de repente, alguém liga e convida a gente para o EPREM, que vocês têm essas alegrias nos diferentes momentos de vocês. André, que delícia você trazer a Bahia aqui para a nossa telinha, viu? Muito gostoso, muito obrigada, assim, do coração, espero ter contribuído com o que elegi para trazer para vocês, tá? Um beijo grande para cada um, Regina, beijo para você. Beijão para você. Saudade da tua casa, viu? Maravilha, depois a gente se fala, pode deixar. Tá, muito bom. À tarde, então, teremos a sequência das nossas atividades, com as comunicações científicas e relato de experiência, e ao final da tarde, às 17, o lançamento dos livros, né, pelos participantes. Então, agradecemos a participação de todos e boa continuidade de evento. Agora vamos fazer um registro. Só por perfume, né, Luciana? Sim. Ok, Bruno?
Todo mundo de olho aberto. Cumpriu sua tarefa, Bruno? Muito obrigada, então. Obrigada. Foi, Tchau, todo mundo gente. bonito. Tchau. Espero que Beijinho pros uma baianos, próxima André. esteja presencial para a gente dar umas bravas. Ai, verdade. Ai, né? que não demore 20 anos para minha segunda, Não, para minha terceira pelo amor de participação, por favor. Sabe Tchau, que Gente, até foi uma decisão muito difícil da comissão, o formato online. Em momento algum tinha sido pensado no formato online.